Estamos começando mais uma conversa expansiva. Hoje o tema é mulheres trans no jornalismo e também algumas outras histórias a respeito disso, né? A Isabela ela fez um TCC sobre esse tema, então ela vai falar sobre isso. Ela é jornalista, né? E também ela vai falar sobre outras experiências referentes à arte e tudo mais. Ela já está aqui. Ih, deu certo, né? Poxa vida. Você vê, a gente é persistente, hein? Viu? A gente é persistente, tem que ser assim, tem que ser persistente na vida, senão a gente não consegue nada. Como é que Sim, tá, já meu? começa já com essa. Tudo Eu tô bem? ótima, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Até que enfim a gente conseguiu fazer essa live que a gente já vinha programando há bastante tempo, inclusive, né? E nunca rolava da gente conseguir se encontrar. Sim, Não assim no Instagram, né? Como live. E agora, olha só que interessante sim. essa nossa live, esse nosso encontro aqui. Eu já fiquei sabendo que para poder participar dessas coisas de live, a gente tem que atualizar o aplicativo. Olha que coisa muito séria. Eu nunca. Sim, eu também nem. Tipo, eu nem falei nem nada. Eu, tipo. Que às vezes eu até lembro, assim, de algumas coisas, mas isso eu também não sabia, sabe? Mas que Não, bom que já deu pra atualizar e. que bom que deu certo. Porque, Mari, eu nunca, olha só, eu nunca atualizo aplicativo nenhum, entendeu? Tá dando para eu mexer, tá valendo. Aí agora eu já vi que tem que atualizar, porque senão a gente não consegue, né? As coisas tem que fazer. E aí, meu amor, como é que tu está? Tudo bem contigo? Sim. Bom, acho que já dá pra você começar se apresentando. E aí eu também Ah, separei algumas perguntas. Mas isso, eu você acho faz perguntas. que é legal começar Gente, assim. olha só, deixa eu ver quem é que tá aqui na live, deixa eu ver o Eduardo e o Luan tá aí também. Oi, Luan, saudades de ti. O Luan foi meu colega na música, nós fizemos música juntos. Só que aí depois da música eu fui direto pro jornalismo e ele continuou na música e tudo mais. Fui até o último semestre, fui até quase os últimos semestres, passei pro jornalismo. Mas o Luan continuou, o Luan foi persistente, se formou em música e hoje ele tá fazendo essas viagens maravilhosas dele, né, Luan? Ele tem uma viagem que ele Sim. fez, a primeira viagem que ele fez foi lá pro Peru. Eu adoro aquelas fotos que ele tirou até hoje, assim. Esses dias ele colocou de Ah, eu TBT, vi essas fotos também. fui lá e Lindo, curti de né? novo. É muito bonito. Bom, deixa E eu o me Luan, ele vai apresentar. O Luan, participar. Então, mas só para puxar um gancho, o Luan vai ter uma live com ele mais pro fim do mês. Mas, olha só, enfim, sobre natureza, né? Sobre turismo sim. consciente, já vi. Aham. E ele é bem essas questões, assim. Ele tem um trabalho muito interessante nessa área. Eu vou assistir, viu, Luan? Tu não se Massa. formou? Tu também não se formou. Tu largou a faculdade. Fez mochilão e se foi. Pois é, tá vendo? Mas dizendo, agradeço muito, continuamos na estrada da vida. Claro, porque é na estrada da vida que a gente aprende de verdade, né? É na estrada da vida Sim. que a gente aprende. Eu fiz os 8 semestres de canto, Luan, mas eu não fiz as teóricas que eu não queria, porque eu já tinha feito uma licenciatura. Aí não tive paciência. E entrou o jornalismo na federal, fui correndo para fazer o jornalismo, né? Mas o canto que eu queria, eu fiz. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu vou me apresentar para a Mari, porque a Mari não me conhece, então é a nossa primeira oportunidade. Quem está aí não me conhece, eu me chamo Isabelle Domingues, sou jornalista atualmente, estou trabalhando na área de assessoria, inclusive eu não pude estar presente naquela última live que a gente fez em função de imprevistos do trabalho, que a gente às vezes se alongam muito mais do que a gente espera, né? Sim. Mas antes do jornalismo, fiz música com Lua, me formei em artes visuais também. Então, por isso que eu digo que a arte, eu sempre falo, né, Mari, e pessoal que está aqui com a gente, a arte, ela me salvou de todas as formas possíveis, porque a arte, para mim, realmente foi uma descoberta, foi transformação, foi alívio, foi consolo, foi paixão, amor, né? E isso eu carrego comigo sempre. A arte, para mim, Sim. é muito importante, né? E dentro do jornalismo, esse jornalismo cultural, realmente é o com o qual eu mais me identifico, né? Claro, hoje eu trabalho como assessor e com assessoria,
mas eu escrevo também para um site cultural e eu gosto muito desse tipo de pauta. E sou uma mulher transgênero, inclusive foi esse o assunto primordial da nossa live, né? Porque eu fiz um TCC no jornalismo que eu falava, até peguei o nomezinho aqui. Gente, eu disse Uhum. para Mari que meu TCC, eu fiz um TCC assim, ó. A minha orientadora, a Marisley 300 Ribeiro, páginas. a minha orientadora, Marisley Ribeiro, ela me disse o quê? Ela falou o seguinte, porque eu tinha várias ideias. Como eu acabei de dizer, né? A arte, ela é muito presente na minha vida. Então, eu queria falar sobre cinema. Eu sabia que eu queria falar sobre transgeneridade, sobre identidade de gênero. Só que eu queria muito falar da questão mais artística também. Queria falar sobre cinema. Então, quem sabe, o jornalismo no cinema, como mulher trans representada, enfim. Tinha que ser algo que eu queria de verdade, orientação, inclusive, da Mari, da Marisley Ribeiro, que foi minha orientadora, né? E aí eu digo, não, quer saber de uma coisa? Vamos falar então dessa realidade da mulher trans no jornalismo. Porque, afinal de contas, quantas mulheres trans hoje em dia no país que trabalham com o jornalismo a gente conhece? Eu conheço muito poucas, assim. Mas, na verdade, é que eu conheço... Eu não tenho, na realidade, conhecimento, assim, de ver uma mulher trans, né? Apresentando um telejornal, Sim. ou, por exemplo, trabalhando numa rádio, ou, enfim, eu vejo muitas mulheres trans escrevendo para sites porque a internet é esse ambiente de possibilidades, né? E que sai um pouco Sim. dessa caixa assim tão, digamos que enrijecida, que muitas vezes os meios mais tradicionais exigem, né? Inclusive com relação à própria mulher mesmo, né? Há um Sim. perfil ideal, né? Para estar na televisão ou para estar em qualquer outro meio, assim, especialmente dentro do jornalismo. Tem Sim. uma mulher trans que é repórter num canal de televisão. Só que ela não fala a respeito da vida dela nesse sentido. Ela nunca se apresentou enquanto mulher trans, né? Talvez porque ela queira se preservar ou não queira realmente falar sobre isso. Muitos dignos, Mas sim. então ela não. Você sabe, mas ela não Sim, é eu divulgado, sei não é que ela um. é, e uma reconhece a outra, entendeu? Ela é, entendeu? Eu não, tá, posso dizer com certeza absoluta, mas digamos que 99%, né? Só que ela não fala nesse assunto, então eu acho que é uma coisa muito dela, muito particular, e ela tem todo o direito, enfim. Sabe Sim. que eu mesma, houve um tempo da minha vida, logo que eu passei por essa transição, o Luan, quando me conheceu, eu já estava porque eu passei por toda essa transição, assim, dentro da universidade, né? Já estava na universidade. Sim. E aí o Luan Na me conheceu música nessa ou nas artes visuais? época, eu estava nas artes visuais, eu comecei, e aí, gente, eu tô segurando meu celular com a mão, porque eu fui inventar de colocar aqui nesse coisinho aqui, ó, que é um suporte para o celular, só que não deu muito certo, porque ele cai o tempo todo, e eu não Aí eu tenho que ficar segurando com a mão, entendeu? Mas não tem problema. Ah, Melhor. Aí eu tem umas lives que eu fiz que eu também tô segurando o celular, né? Meio não nervoso. é, mas tem que ser, não adianta. E aí, então, eu comecei essa transição nas artes. Eu sempre digo assim que, na verdade, quando você é uma mulher transgênero, a gente se entende enquanto mulher transgênero num determinado período da vida. Especialmente para quem é dos anos 80, como eu. Não, eu sou de hoje, entendeu? Meu tempo é hoje. Só que eu nasci nos anos 80, eu nasci em 83. E nesse momento que eu nasci, nessa faixa, assim, nessa década, né, não existia muita informação a respeito de transgeneridade. Ninguém Sim. sabia ao certo, ou ninguém falava tanto sobre o assunto transgeneridade. Quem era a mulher trans que eu conhecia? A Roberta Close. Ó, o Vitinho Mans, que tá ali também. Oi, Vitinho, tudo bom? Tô falando contigo, tô olhando quem é que tá entrando. O Vitinho também, meu colega querido da música. E aí, quem era a informação, qual a informação que a gente tinha, assim? Qual era a mulher transgênero que eu e todas as outras conhecíamos pelo fato de ter adquirido uma notabilidade tamanha no país que isso fez com que este assunto começasse a ser mais falado. Muitas vezes de um jeito não ideal, entendeu? Um pouco Uhum. sensacionalista, enfim. Mas a gente deve isso a ela, que foi a Roberta Sim. Close. A Roberta Close, ela surgiu, quando ela apareceu,
ela era modelo, ela ganhou notoriedade em função de ter ganhado, né, o título de Miss no Carnaval do Rio de Janeiro. E em Uhum. seguida ela começou a fazer revistas, né? Na época, como ela ainda não havia feito cirurgia de redesignação sexual, né? Mais popularmente conhecida mudança de sexo, ela fazia fotos sensuais, nas quais não aparecia nenhuma parte assim que ela não gostaria de mostrar, né? Uhum. Depois que ela fez a transição, então ela fez Playboy, fez aquela outra revista Sexo, enfim. Mas ela foi muito, muito, muito chamada para os programas de televisão, de rádio, né? A internet não tinha naquela época ainda, não nessa como a gente tem hoje. A televisão e rádio justamente porque ela se tornou, digamos que, um mito, assim, no Brasil, sabe? Todo mundo queria saber quem era a Roberta Close de verdade, o mistério, o segredo da Roberta Close. Então vai sempre muito por Sim. essa temática, assim, né? Eu Do lembro de uma exótico, entrevista, a entrevista que eu vi dela foi com a Xuxa, né? Que aí já foi com um a pouco Xuxa. mais recente, né? Digamos Mais assim. recente. Isso, mais recente, ela já havia feito a cirurgia e tudo mais. Mas quando ela surgiu, ela mexeu com esse fetiche que existente, assim, dessa imagem de uma pessoa trans e desse mistério todo que gira em torno dela. As reportagens, as entrevistas, elas, digamos que se resumiram a isso, né? A Roberta Aham. Close falou quem ela era, o que que ela tinha a esconder. Ela era mulher ou ela era homem? Sabe? Quando ela ia mostrar, era tudo isso. Tanto que Sim. ela Era tipo acabou uma se. genitalização da pessoa, ao invés de querer saber ali todo o trabalho que ela fez como modelo, como atriz, né? Como Exatamente, personalidade, né? exatamente. Era justamente esse ponto que eu ia tocar, Mari. Porque ela acabou saindo do Brasil justamente por esse motivo. Porque ela havia feito uma novela, ela havia trabalhado como atriz no teatro, ela tinha uma carreira de modelo em consolidação, mas e enfrentando muito preconceito no meio, claro, com certeza das outras modelos, inclusive, Sim. mas ela acabou que ela ficou cansada de ter que falar sempre sobre isso, né? Então é uma coisa assim, por isso que eu quis dizer que no início eu sonhava o quê? Eu fiz muitos planos, entendeu? Aí eu sonhava o quê? Só que os planos às vezes mudam, né? Eu sonhava, pensava, planejava para mim. Depois que eu soube, porque até uma certa idade na minha vida, eu sabia que era diferente. Eu sabia que não era um menino. Na realidade, meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, ele me disse isso depois, né? Que quando eu Uhum. tinha 3 anos de idade, ele já viu que eu não era um menino. Então, isso entra no quesito da transgeneridade como algo que vem contigo, né? Que faz Sim, parte da tua essência, digamos assim, a tua sim. identidade de gênero, né? Essa identidade de gênero, o gênero sendo algo mutável, como a gente entende hoje, porque recebe não apenas também digamos que a referência do âmbito familiar, da sua relação com os pais desde os primeiros anos de vida, mas também de uma cultura que existe, né, do patriarcado principalmente, que muitas Sim. vezes ingessa as pessoas nessa questão binária dos sexos, que tu muito bem tocaste, né? Sim. Tu é, ou seja, ou tu tem pênis ou tu tem vagina, tu é homem ou é mulher. Só que a identidade de gênero, ela não depende da questão biológica em si, né? Sim. A identidade de gênero, ela é muito variada, ela é, digamos que, muito híbrida nesse quesito, assim. Existem regras muito rígidas na sociedade de como um menino deve se comportar e de como uma menina deve se comportar, né? Só que, na realidade, o modo como a gente se percebe, como se entende no mundo, não depende disso. Não depende dessas construções sociais, né? E desse machismo, muitas vezes, que ainda é forte na sociedade, quando a gente representa mulheres e homens. E quando eu falo assim na questão do machismo, eu não quero dizer cair nesse lugar comum, que a gente, claro, fala muito, porque de fato as mulheres, elas são é o sexo que mais vive, sofre esse machismo na pele, mas os Uhum. homens também são vítimas desse machismo, dessa construção, né? Sim. Ligada aos papéis sexuais. Porque nós vivemos numa sociedade que exige papéis sexuais de homens e mulheres. Então, se tu não está
em conformidade com esses papéis, tu é uma pessoa que não merece um espaço na sociedade, entendeu? Na realidade é isso, né? Hoje, o entendimento que a gente tem é outro. Como eu te disse, nos anos 80, quando eu nasci, eu não sabia, nossa, tô falando sobre coisas assim que eu até nunca tive a oportunidade de falar. Que bom que Tô você falou. adorando, quanto conteúdo incrível. Você tá dando uma Tá? aula aqui. Não, eu tô adorando também. Porque é o seguinte, quando eu nasci, assim, ó, eu não tinha, para mim eu era uma menina, sabe? Eu me sentia como menina, me sentia como uma mulher. Desde que eu comecei a me entender por gente, eu tinha essa percepção de ser uma menina como as minhas outras amiguinhas que brincavam comigo na infância, entendeu? E aí, só que depois tu vai crescendo, e aí chega um momento que acontece o quê? Mandam tu cortar o teu cabelo. Mandam tu vestir uma roupa que não é que tu gostaria de vestir, entendeu? Mandam Uhum, tu agir de determinadas formas que não é a forma como naturalmente tu gostarias de agir, né? E quando chega na adolescência se torna muito pior. É uma questão assim, sim. ó. Nossa, é uma crise existencial tão grande, Mari, que tu não sabes assim qual é o teu lugar de pertencimento no mundo. Porque tu entendes que tu é uma mulher, mas bom, mas aí daqui a pouco tu percebe que o teu corpo não concorda totalmente com a tua identidade. E nisso eu quero Uhum, deixar claro o quê? Que eu sempre gosto de falar nisso assim, porque às vezes eu estou discutindo sobre esse assunto e as pessoas me uhum, perguntam, ainda porque existe realmente muita dúvida, né? Qual é a diferença de uma mulher trans, de uma travesti, de um gay, entendeu? Então eu quero aproveitar essa uhum, oportunidade para falar, porque é uma pergunta frequente, né? sim. O que é uma pessoa homossexual, uma pessoa gay, né? É uma pessoa que sente desejo e atração sexual por outras pessoas do mesmo sexo. Mas ele não tem vontade, nem pode comensurar essa ideia de mudar de sexo, entendeu? De fazer a cirurgia de Uhum, redesignação sexual, porque ele gosta do corpo dele. Ele é um menino que se reconhece enquanto menino em frente ao espelho, gosta de si, gosta do seu corpo, mas ele aprecia na questão sexual, desejo sexual outros homens, né? O uhum, que é travesti? A pessoa travesti, ela assume essa imagem, né, de feminino, vamos por uma travesti mulher, né? Assume essa imagem feminina, porque uhum. isso faz parte da forma como ela quer se colocar no mundo e na Um sociedade, arquétipo enquanto do feminino, né? Digamos assim. exatamente. Isso, exatamente. Ela preza por essa imagem feminina, entendeu? Mas ela jamais vai realizar uma cirurgia de redesignação sexual porque ela gosta do que ela tem entre as pernas. Embora ela seja feminina, embora ela trabalhe muitas vezes o corpo para ter essa imagem feminina condizente com o desejo dela, ela não Uhum, vai realizar uma cirurgia porque não é algo que seja importante para a vida dela, entendeu? Agora, a mulher trans, não. A mulher trans, ela vai, na maioria das vezes, não em todas, porque aí nós uhum. cairíamos nessa questão, o quê? De para ser mulher tem que ter uma vagina, para ser homem tem que ter um pênis. A gente cai novamente nessa binaridade do sexo, Sim. em função da biologia, né? Mas, de uma maneira geral, embora muitas mulheres trans não. Nossa, eu tô colada na câmera. Embora muito que eu tô falando, e aí eu não tô vendo nem como é que eu tô saindo na câmera. Tá linda! É, tá, obrigada, nós estamos. E aí, essa mulher transgênero, ela, digamos que, na grande maioria das vezes, ela vai realizar sim a cirurgia, porque ela não consegue continuar vivendo, continuar existindo, tendo a plena consciência de que o corpo dela não concorda plenamente com o seu sexo verdadeiro, que é o sexo, a sua identidade de gênero. Então, isso é ser Sim. uma pessoa transgênero. A pessoa transgênero, ela tem a identidade de gênero feminina, ou masculina, enfim, né? Se for um homem trans, ou no meu caso, uma mulher trans, ela tem a identidade de gênero feminina, só que o sexo não concorda com a identidade de gênero dela, entendeu? E Sim. então por isso que ela acaba recorrendo à cirurgia, porque há uma disparidade muito grande de tu saber que pertence a um sexo, de tu se sentir mulher desde os seus primeiros anos de vida, desde que tu se entende
como, como gente, e perceber que o teu corpo não concorda totalmente com o teu sexo real, né? A Sim. redesignação sexual, a cirurgia de redesignação sexual, ela é o que na realidade? Ela é uma forma de corrigir, de correção, né, de um Sim. corpo que não está adequado ao seu sexo verdadeiro, a Sim. sua Ao que identidade de a sua gênero. identidade e a sua própria alma também, né? Porque se a gente for ver Tem que o essa nosso questão. corpo é um avatar, né? Então é como se nessa identificação toda do feminino, do que é mesmo ser mulher, e faz essa readequação, né? Exatamente, porque o feminismo ele trabalhou muito, muitas teóricas do feminismo, a própria Judith Butler, Joan Sim, Scott, todas elas trabalharam com essa questão da essência feminina. Que sim, existe toda aquela apreensão que nós temos na sociedade, né, dos filmes que a gente assiste, das músicas que a gente escuta, das referências que a gente tem de revistas, de moda, enfim, de identidade, dentro da própria família, já nos primeiros anos de convivência familiar, né, das nossas relações familiares com o pai e com a mãe, mas existe uma essência que está aquém a tudo isso. Uma uhum, forma de reconhecer no mundo que vem antes de qualquer uma dessas referências, entendeu? Porque se nós formos pensar, todos nós, seja uma pessoa transgênero ou uma pessoa uhum. cisgênero é tu, Mari, é outras mulheres que já nasceram completas, digamos assim, né? No sentido físico, fisicamente Sim, falando, né? biológico, assim. Cis, uma mulher cisgênero. Então, tanto mulheres transgênero quanto mulheres cisgênero, elas estão imersas numa mesma cultura, né? Numa mesma Sim, realidade, enfim, numa mesma influência externa e dentro do seio familiar, né? E ainda assim, esse tipo de disparidade e de não se reconhecer no mundo existe. Então, ou seja, está aquém a gente sim. tudo isso, entende? Quando eu estava no grupo de Porto Alegre, porque em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi o primeiro lugar aqui no Brasil onde começou a tratar pessoas transgêneras com a proposta de alguns anos mais tarde, depois Uhum, de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que são psicólogos, endocrinologistas, assistentes sociais, né? Aí a uhum, pessoa realiza a cirurgia depois de ter certeza de que isso é importante para ela. E até mesmo de que ela realmente é uma pessoa transgênera, né? uhum, Então lá a gente aprende muita coisa, a gente convive com muitas histórias. Eu nunca vou esquecer de uma contribuição da mãe de uma das nossas colegas trans que veio falar conosco no grupo. Toda semana nos uhum. reunirmos no grupo, né, de mulheres trans. E ela falou assim, com todas as letras, olha, porque às vezes, muitas vezes os pais acham que tem alguma culpa com relação a isso, né? Onde foi Uhum. que eu errei, que minha filha é infeliz, que minha filha não se reconhece, né? Enquanto teoricamente com o sexo que teoricamente ela deveria ter e tudo mais, né? O problema foi eu que errei, os pais estão sempre se culpando, né? E só que não tem a ver com a criação dos pais e não tem a ver nem com a própria pessoa. Nem mesmo a pessoa trans tem culpa, né? Ela nasce Sim. assim. E aí eu me lembro claramente de uma senhora que estava lá e ela falou o quê? Ela disse o seguinte: bom, eu tive na minha família três filhos. Era três filhos? Acho que sim. Três filhos, tá? Três filhos homens, né? E ela disse assim, que criou os três exatamente da mesma forma. Né? Exatamente da mesma forma. E o que aconteceu? Um desses filhos, entre aspas, né? Uma dessas, na verdade, era uma mulher trans. Então ela Sim. tinha a total consciência de que não havia sido algo dependente da criação que ela deu. A pessoa trans, ela nasce assim, e ela acaba tendo que buscar essa identidade, né? Essa representação interna e externa também, porque é um processo de descoberta muito grande e não é nada fácil. Como eu estava te falando, Nari, quando Porque eu tinha geralmente é, já. né? Porque geralmente é na infância, né? Que no próprio reconhecimento. Então, esse período da infância, pré-adolescência e adolescência já é É um período de muito muita importante. mudança e também já é um É, período difícil, assim, né? é Para um todo período de mundo, muita, assim. com certeza, um período de muita mudança e o período mais difícil, porque eu, enquanto criança trans, eu sabia que era diferente, enfim, mas eu não conseguia entender o que de fato se passava comigo, porque
tá, eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher, mas o meu corpo não está totalmente conforme aquilo que eu sou, né? Mas qual é o problema? Existe uma solução para isso? O que eu sou, na verdade? Porque aí eu comecei a frequentar festas GLS, que agora é LGBTQ+, na época era GLS, Sim. e nossa, e o sofrimento era cada vez maior, porque eu não me identificava com as travestis e tampouco com as pessoas gays, né? Então eu digo, mas o que que eu Uhum. sou nesse mundo, sabe? E aí chegou uma hora, não, era horrível. E aí chegou uma hora, Mari, que nossa, eu estava tão desesperada, assim, de não saber qual era o meu lugar no mundo e o que eu haveria de fazer, porque a Roberta Close aparecia na televisão, mas ela não gostava de falar sobre isso, né? Ela justamente queria fugir desse estereótipo que colocaram Sim. nela. Ela queria poder falar da carreira. Então, aí o meu pai uma vez falou o seguinte, assistindo a TV: nossa, quem vai dizer que a Roberta Close era homem, né? Entre aspas, né? E eu fiquei pensando assim, gente, mas como que ela poderia ter nascido diferente do que ela é hoje? Ela é linda, ela é perfeita, ela tem um trabalho de modelo, ela é famosa, sabe? E aí, na percepção de uma criança, aquilo ali foi tudo de mais importante na vida, porque eu pensei, bom, Sim. então existe uma saída. Eu sou o que a Roberta Close é, e como ela conseguiu? Só que aquela era uma realidade muito distante para mim, né? A Roberta Close estava lá, e já tinha uma carreira também, assim, ascensão, e isso fazia muito bem para quem estava assistindo, justamente pelo fato de ela ser uma mulher trans que conseguiu sair da marginalidade no sentido de estar alheia à sociedade, no lugar que Uhum. comumente a sociedade coloca as pessoas trans, né? Ela foi alguém que se destacou. Então, por isso que a representatividade dela naquela época foi importante. E aí eu Sim. comecei, aí chegou a internet na minha casa, Mário, porque eu entrei pro, né, porque eu entrei, bom, assim, né, temos correções a fazer, como tu vistes, eu não sou acostumada a atualizar os meus apps, agora eu vou começar a atualizar. Agora eu vou começar. E aí eu lembro que eu entrei pro Cefet, agora é IFSU, mas na época era Cefet. E eu comecei a fazer o curso de programação visual. E aí eu tinha acesso a computadores e internet. E num dia de desespero tremendo, porque eu já estava num ponto que eu não conseguia ver sentido algum para minha vida. Não conseguia mesmo, eu era muito depressiva, muito infeliz. Algum tempo atrás, eu falando sobre isso, eu já começaria a chorar, mas hoje eu estou controlada. E aí, eu não dessa gata. E aí, se eu tiver que chorar também eu vou chorar, não se preocupa, não tenho vergonha de chorar. Sim. Mas assim, mas assim, e aí eu tava muito desesperada, ou seja, naquele momento eu não via mais sentido pra mim, de verdade, assim, no mundo, né? Uhum. E aí eu comecei a usar a internet e comecei a pesquisar, assim, eu me sentia como uma mulher num corpo que não concordava totalmente com o ser feminino, né? E eu fui pesquisar isso na internet, né? Mulheres num corpo que não concorda com a identidade delas, num corpo de homem, entre aspas, né? E aí Sim. veio a transgeneridade. Veio este assunto transgeneridade. E eu nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar nesse termo, né? Eu comecei a ler e, para te imaginares, eram textos que não estavam nem em português, eram textos em espanhol, em inglês. Eu mal sabia inglês na época, então eu meio que entendi alguma coisa, né? Mas não tudo. E Uhum. aí, assim, vieram muitos textos e a maioria deles eram de outras pessoas fora do país. No Brasil, o Brasil não tinha costume de produzir nada a esse respeito, né? É. E apenas a Maite Schneider, que é uma atriz, uma mulher transgênero atriz, e ela tem bastante representatividade, porque ela coordena também um projeto bem legal, Transempregos, que ela destaca assim, Que oportunidades legal. de emprego para mulheres trans, a Maite Schneider. Ela é muito acessível, ela é muito querida. Na época, ela tinha um site que era a Casa da Maite. Então, era um lugar onde nós buscávamos informação, onde as pessoas transgêneros se encontravam e discutiam sobre muitas coisas e haviam matérias sobre isso, temas que ela trazia sobre isso. Era um meio de informação que a gente tinha na época, né? Que E incrível. e foi muito bom isso pra mim. Aí eu entendi o que se passava comigo. E aí eu comecei a procurar médicos na minha cidade que me tratassem, que fizessem algo por mim. Nossa, me mandavam embora, não sabiam como agir comigo. Teve um que me mandou, assinou assim uma receitinha para, ai, procura esse lugar aqui que eles vão te ajudar. E eu muito feliz, nossa, sério, alguém vai me Hum. ajudar, tem alguém para buscar um profissional que vai me auxiliar nesse quesito, né? Vou ter ajuda, enfim, um profissional para resolver o meu problema.
Quando eu fui Sim. ver, era uma outra coisa, era o CAPES, porque naquela época, eu nem sabia o que Nossa, era CAPES masculina. Naquela época, consideravam as pessoas, assim, loucas, totalmente loucas. Então, na realidade, o que ele caramba. queria era libertar, entendeu? Eu tenho uma mulher transgênero aqui da minha cidade, ela foi a primeira mulher trans a realizar a cirurgia lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a primeira mulher trans da minha cidade, Pelotas, né? E ela tem uma história linda, assim, ela tem uma história muito bacana. Eu não sei se eu devo citar o nome dela, porque, enfim, mas eu acredito que ela não se importaria, porque ela tem um trabalho de representatividade muito grande nesse quesito, né? De identidade, na própria universidade, quando ela entrou na universidade, enfim, ela criou o Nugen, que era um núcleo de informações sobre gênero, de acolhimento. Então, ela tem um trabalho bem bacana. Ela Legal. conta que na época, e ela é um pouco mais velha que eu, então, assim, ó, ela viveu coisas ainda piores. Na época dela, a família internou ela como louca no sanatório, e ela ficou Nossa. louca, assim, né, como a palavra louca não seria nem o termo correto, né? É tipo o que faziam com. Bom, faziam antigamente da histeria, né? Também, assim. Isso, exatamente. Claro, né? Então, Tipo, com devidas às proporções, mas assim, é sempre essa coisa do controle das mulheres também, né? Porque claro, isso, com isso certeza. também está atrelado ao machismo, né? Tá atrelado total ao machismo, né? E ela foi internada nesse lugar. E o que aconteceu? Ela acabou ficando ali um bom tempo e só conseguiu sair daquele lugar quando ela vestiu roupas de homem. Gente, Caramba. esse cachorrinho na É um minha cachorro. casa. Não, é um Aí, cachorro aí, aqui na rua que tá. assim, eu fiquei pensando assim, gente, será que é a Sofia que tá me chamando aqui na porta? Eu tenho uma cachorrinha que ela é muito ciumenta, né? Então, assim, ela tá sempre, sempre, sempre comigo. Eu fechei a porta aqui para nós fazermos a nossa live e aí eu já fiquei esperando que ela ia tentar arrombar essa porta a todo custo. Ela tá até bem comportada, eu acho que a minha mãe tá com Sim, a ela lá na Sofia tá cozinha. bem de boa. É aqui na rua mesmo. Em algum E momento aqui eu na acho rua. que o cachorro. Eu tô tranquilo. Eu fiquei pra lá, gente, será que é a Sofia? E já ia pedir pra levantar pra botar a Sofia pra dentro do quarto. E aí, então, nossa, ela sofreu muito, sabe? Ela só conseguiu sair do sanatório na época, porque ela jurou que estava curada e vestiu roupas masculinas para os médicos poderem atestar que ela estava normal para ela conseguir sair. Caramba. Saiu daquele Isso é um. lugar, Não, que violento fazer isso também, sabe? Do tipo, que mas ela passou ali o processo dela pra ela, tipo assim, ter que é, fazer isso pra poder sair. E. exatamente. Mas, Mari, isso era o que muito comumente acontecia, entendeu? Porque tô aqui na live com a Mari, mãe. Quer dar oi pra ela? Olá, tudo Tudo bom? bom? A participação Bem, da dona. Ai, tudo estamos bom? aqui fazendo live. Tudo bem, É, Bom, tudo de bom. então, nós conversando um pouquinho a mais gente sobre está trans. conversando sobre tudo. Vou Ah, continuar bom. aqui a live. Aliás, sobre tudo não, Vamos. sobre transgeneridade, né? E aí ela saiu do sanatório, desse lugar, dessa casa, né, de tratamento de pessoas com problemas psicológicos, e fugiu, teve que fugir da cidade. Porque a família de Nossa. início não aceitava, não sabia como lidar, fugiu, foi para o Rio de Janeiro, entendeu? E lá ela meio que se descobriu. Porque o modo como nós tínhamos de se descobrir era justamente assim, era umas com as outras, entende? Porque Sim. não havia profissionais que soubessem lidar com isso, né? Quando a gente vê que ainda nos anos 30 existiu a Lily Elbe, que foi a primeira mulher trans a fazer a cirurgia de redesignação sexual no mundo, até onde se sabe, acabou virando filme, a garota dinamarquesa. Aqui Uhum. no Brasil nós estávamos muito atrasados nesse quesito, né? Sabes, Mari, que só agora, recentemente, eu tenho um amigo médico, e só agora, recentemente, ele disse que a faculdade de medicina já está com uma cadeira onde ela aborda a questão das pessoas transgêneras. Né? Aí Nossa. fala da cirurgia, dessa questão psicológica, de como agir nessa hora, de como tratar dessas pessoas, né? Então, para te ver, isso aí é uma coisa assim, de poucos anos para cá, entende? Talvez uns 5, 6 anos, quem Sim. sabe É até uns 10. recente, mas eu fico feliz em saber que agora tem, né, essa cadeira na faculdade, Tá? assim.
Claro, e justamente por isso que o Dr. Walter Koff, lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele teve uma importância muito grande, porque foi realmente no Brasil, eu não vou dizer que foi o primeiro, mas até onde se sabe é o primeiro. Mas eu prefiro dizer um dos primeiros, porque eu não tenho como dar certeza absoluta nesse momento, né? Embora a gente ouça falar que ele Sim. sempre Mas é referência, né? é referência total. Ele é referência não apenas aqui no Brasil, mas como na América Latina, né? Como Uhum. profissional assim, de gabarito mesmo. Então, quando ele conseguiu instaurar esse grupo em Porto Alegre, foi salvação de todas nós, né? Porque até então a Sim. gente não tinha quem nos ajudasse nesse quesito. Mas, enfim, aí acabou que eu entrei para o teatro nesse momento de depressão profunda. E por isso que eu digo que a arte, ela me salvou de todas as formas possíveis, porque o teatro, ele te permite o quê? Não somente viver a vida de outras pessoas, né? Não somente ter essa experiência de ser quem tu quiser ser, como também se autoconhecer, né? O teatro te Sim. possibilita isso, para saber lidar melhor contigo mesma, para saber onde é que estão os seus conflitos, as suas frustrações, as coisas que tu precisa vencer, porque é vivendo a realidade de outras pessoas, de outros personagens, que tu também acaba se conhecendo melhor, né? E o teatro foi muito importante para mim. Teatro, as artes, enfim, eu me expressava muito nesse período da adolescência através da arte, da música, do teatro, das artes visuais. Então, sempre estiveram comigo. E no final das contas deu tudo certo, mas os meus planos, Mari, era o seguinte, quando eu entrei no grupo de apoio de Porto Alegre, quando eu descobri o endereço, mandei que nem louca para Porto Alegre, era muito nova ainda, nem sabia. Tem família em Porto Alegre e tudo mais, mas era muito nova, assim. Eu nunca tinha ido para Porto Alegre sozinha, sempre fui acompanhada com a minha família, com os meus pais, com a minha mãe, enfim. Com meu pai e com a minha mãe, beijinho. E que nem uma Xuxa, meu pai e minha mãe, beijinho. Então eu me joguei, fui assim, fui que nem uma doida para Porto Alegre, vi o endereço na internet do hospital, fui, entendeu? Eu cheguei lá e dei muita sorte, assim, porque eu cheguei lá numa segunda à tarde. Não havia nem falado para minha mãe. A minha mãe, quando eu descobri o que se passava comigo, que eu era uma mulher transgênero, na verdade, a minha mãe sentou no sofá comigo assim, chorou, porque realmente é um choque muito grande, mas me disse o quê? Filha, eu já sabia. Todo mundo sabia. E depois os meus tios também me disseram que sempre souberam, sempre me viram como uma menina, mas não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar com isso. Se nem eu mesma sabia o certo até então, porque a gente não tinha essa informação, Sim. né? Como é que as pessoas de fora iam ter a total exatidão do que se tratava isso, né? Minha mãe chorou e disse: Olha, eu já sabia, minha filha, sempre soube, mas eu só quero que você seja feliz. E aí me deu todo o apoio do mundo, entendeu? Foi um momento assim que nós nos Que abraçamos e nós incrível. duas muito, verdadeiramente, né? E aí eu fui para Porto Alegre, cheguei lá no grupo, cheguei lá, pedi para falar com o Dr. Walter Koff, que era o único que eu conhecia, mas tiveram algumas coisas que me chamaram muito a atenção, assim. Eu cheguei lá, ainda não estava vestida totalmente de menina, apesar de já ter o meu cabelo comprido, meu cabelo já estava comprido, já me maquiava e tudo mais. Mas não tinha Uhum. assim, eu acho que eu passava assim como um emo, sabe? Sou roqueira, uma coisa, porque eu me vestia muito de preto. E aí usava umas roupas mais femininas, mas maquiagem, sempre, cabelo já comprido, só que as pessoas achavam que eu era uma pessoa do rock, assim, né? E aí cheguei lá no grupo de Porto Alegre e eu disse que precisava falar com o Dr. Walter Kuhn, que era o único nome que eu conhecia naquele hospital. E aí ele pegou e falou o seguinte, não, tudo bem, dessa história, o Walter Koch, ele só ia ao hospital em datas muito específicas, ou para realizar as cirurgias, ou para dar alguma até mesmo para outros médicos. E aí, então, ela me disse dessa sorte, porque aconteceu algo muito raro de acontecer. O Dr. Walter Koff, raríssimas vezes, vem aqui no hospital na segunda-feira. E hoje é segunda-feira, à tarde, e tu chegasses exatamente no momento Nossa. do hospital. Né? Então, imagina que loucura. Eu me larguei, desci na rodoviária Sincronicidades, né? Do total, universo aí. sabe? Universo total. Cheguei na rodoviária, nem sabia onde é que era o hospital, me larguei que nem uma doida caminhando pelo centro de Porto. Também conheci toda Porto Alegre, assim, o centro, pelo menos. Fui até o Nossa, hospital, deu um rolê, hein, da rodoviária até o hospital. rodei, já fiquei conhecendo tudo lá. E aí cheguei no hospital, falei com a moça sobre ele, ela me disse isso que eu te falei.
E ela me disse o seguinte, mas eu posso te passar, inclusive, para falar com ele. Ele está, nesse momento, atendendo outras pessoas, mas, de repente, se tu esperares ele nessa linha de recepção, pode ser que ele te atenda. Mas tem uma coisa, mas qual é o teu nome? Aí eu falei meu nome antigo, né? E ela, não, minha querida, eu quero o teu nome de mulher. Quando ela falou aquilo pra mim, assim, eu disse, gente, olha isso, sabe? Porque embora todo mundo sempre tivesse me visto como menina, porque eu sempre fui muito feminina, sempre fui, né? Eu não tinha um nome feminino até aquele momento, entendeu? Eu tava chegando assim, né, bem... Aí eu pensei no meu nome, que já era um nome que eu gostava muito, de uma atriz que eu gostava muito, né, francesa. Na hora me veio aquilo ali, vai ser isso, acho que fica bem com o meu sobrenome e tudo mais. E aí, tá, então tá, Isabelle, eu vou te passar para falar com ele. Vai naquela salinha ali do setor 11 e espera que entre um atendimento e outro, quando ele abrir a porta, tu tenta falar com ele. E eu fui. Chegamos lá na salinha, tinha uma moça do meu lado assim, fiquei conversando com ela bastante tempo, uma moça linda, sabe? Nossa, linda, olhos verdes, assim, cabelo maravilhoso, cortinho assim, super elegante. Conversei com ela um tempão, assim, né? E aí daqui a pouco o Walter Koff abre a porta do consultório. E eu digo assim, é a minha chance, né? Doutor Walter, eu poderia falar com o senhor toda tímida, assim, sozinha? Tipo, isso tudo é uma novidade pra mim, né? E eles dizem, então espera um pouquinho aí que eu já te chamo. Então, ficou assim com a cara pra mim, né? Aí me chamou. E aí eu entrei no escritório, nossa, me deu uns dias que eu me dava com uma cara assim, ó, de furioso. O que tu quer aqui, tipo assim, né? Nossa, foi muito assim, frio comigo, né? Eu sentei na cadeira, ali em frente a ele, né, que estava na mesa assim, sentei em frente a ele. E ele disse o seguinte, o que você está fazendo aqui? Eu digo bem assim, né? E eu digo assim, doutora, você já me podendo toda, né? Isso aqui que é que hoje eu sei, eu me entendo como uma mulher trans, né? Como uma pessoa trans. Tá, mas se é uma pessoa trans, por que não tá totalmente vestida de mulher, então, aqui na minha frente? E eu digo assim, doutora, é porque eu tô nesse processo de descoberta, eu sei que ainda vou mudar muito, né, que a minha transição já começou de forma muito singela, mas eu sei que eu vou conquistar muita coisa ainda e tudo mais. Então, eu ainda tô indo devagarinho, entende? Não me sinto totalmente preparada, inclusive fisicamente, para estar vestindo uma roupa totalmente feminina. E eu assim, tá bem. Tá, e teu nome qual é? E eu digo assim, Isabelle. E eu digo, Isabelle, tá. Eu não sei, eu não tô te vendo como uma mulher trans, não. Tem certeza que tá no lugar certo? Eu digo, eu tenho absoluta certeza, porque eu não sou feliz assim. E eu sei que se eu não fizer essa mudança, se eu não correr atrás do que é importante pra mim, eu vou acabar, eu não vai ter sentido pra mim continuar, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, olha, Isabelle, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que tu precisa, sim, adaptar um pouco a tua vestimenta. Eu vejo aqui, aí ele já começou a amolecer, falar mais doce, sabe? Eu vejo que claramente que tu tem uma feminilidade muito aguçada, e isso a gente percebe, sim, com certeza, mas eu acho que tu ainda não está no nível da Marcela. Eu digo, quem é a Marcela? Eu digo, mano, tu não conversou com ela, tu estava o tempo todo conversando com a Marcela ali na sala de recepção, né? Eu digo, aquela moça da recepção, eu digo, sim, é ela já passou por nosso grupo aqui, já fez cirurgia e tudo mais, tá bem feliz, tá vendo? Eu nunca queria imaginar que aquela moça com quem eu conversei todo aquele tempo era uma mulher transgênero. E aí ele pegou na minha mão e disse assim, olha minha filha, não te preocupa, eu tô aqui para te ajudar. E desde então ele foi um pai para mim naquele hospital, entendeu? Nossa, eu saí dali da sala dele chorar, emocionada, assim, sabe? A saída que eu precisava no fim do túnel, a luz no fim do túnel, né? Sim. E ele gostou tanto Como é né? importante esse acolhimento e esse respeito, assim, também, né? Total. Eu acho que bem Muito bacana importante. isso. Essa Muito história, importante, tudo, Mari. eu tô aqui. Muito importante, Mari. E ele falou, e tanto é que a gente se apegou tanto, ele cuidou tanto de mim naquele hospital, que eu fui a última pessoa a realizar a cirurgia com ele. Para te ter uma ideia, assim, eu tinha ido passar com uma amiga um tempo em Florianópolis, porque nós queríamos passar a virada em Floripa, né? E eu até já Ah, postei isso no massa! meu. Eu já até postei isso no meu feed lá.
que a gente quis passar, resolvemos assim, numa bela noite que nós íamos para Floripa, tínhamos dinheiro no bolso, que isso é importante ter dinheiro, né, no bolso naquele momento que a gente decidiu isso. E aí a gente já ligou para os hotéis, e já marcamos lá numa pousada um lugar para ficar, já compramos as passagens de avião ali mesmo no celular, que hoje em dia é tudo fácil, e fomos. Aí ficamos um tempo lá. Só que, assim, ó, eu já estava em Floripa depois de 5 ou 6 anos que eu fiquei frequentando o grupo, até poder realizar minha cirurgia, porque são 2 anos básicos, né, que a gente tem que Aham. passar frequentando os grupos toda semana em Porto Alegre, grupos de apoio, só que tu não consegue realizar a tua cirurgia em dois, porque aqui no Brasil tem isso, como a cirurgia é realizada em um hospital universitário, só 3 lugares no Brasil fazem, e eu optei por Uhum. fazer em Porto Alegre, justamente porque o médico é super referência, né? E é pertinho da minha casa, da minha família, não precisei ir para Tailândia para isso. Inclusive, a Sim. técnica é a mesma da Tailândia, ele esteve lá na Tailândia um bom tempo. Para mim, tudo se encaixou. E aí eu fui, eu estava em Florianópolis, e aí o meu telefone toca. E aí era o Walter Koff. Quando ele diz assim, eu atendi, alô? Era o número de Porto Alegre, eu achava que era algum parente meu. Diz assim, alô? E ele, oi, Isabelle? Eu digo, sim, aqui é o Dr. Koff. Quando ele falou assim, que era o Dr. Koff, eu gelei, né? E aí ele pegou e falou o seguinte pra mim, vem cá, tu queres realizar a tua cirurgia no dia 1º de janeiro? Olha só, no dia 1º de janeiro. Gente, que simbólico. Ah, quando ele falou aquilo pra mim, tipo assim, ó, olha, eu senti a minha perna ficou bamba, sabe? Eu digo, claro que eu quero realizar a minha cirurgia. A guria me deu uma tremedeira, eu chorava, chorava, chorava de emoção, né? E ele esperando eu me acalmar do outro lado, né? Esperando eu me acalmar, tá, te acalma um pouquinho, vou te explicar tudo como é que vai funcionar. E aí, quando chegou no dia 31 de dezembro, a minha amiga e eu estávamos comemorando em plena beira-mar, curtindo o show do Alexandre Pires e de outros DJs. E eu disse assim Mas, pra ela, amiga, olha só, quando virar o ano, o meu ano vai ser ano novo, vida nova, literalmente, né? Aí eu sim. curti, assim, meia-noite a gente brindamos a taça, brindamos a felicidade que viria. Cheguei no hotel, na pousada, arrumei minhas malas e me fui para Porto Alegre. Naquele mesmo dia 1º, assim que eu cheguei em Porto Alegre, já fui internada para realizar a cirurgia no dia 2, né? Então tem todos esses momentos assim da minha vida, Nossa, né? Até a muito descoberta simbólico, muito forte, adorei. forte, é verdade. E eu vou falando que nem uma gralha assim, não tenho, né? Eu não sei o que Não, e as perguntar, Mari. perguntas, mas é engraçado que assim, as perguntas que eu fiz, que eu Ah, separei aqui pra fazer pra você, você aham. já foi dizendo. E É tipo, mesmo, já fui falando tudo. Nossa, que sem graça, a pessoa sim. não se controla. Não, a Já gente, ó, fala estamos em tudo. sintonia, porque eram as Tu perguntas que eu ia viu? Ah, falar, ó. isso é verdade. E demorou esse bate-papo, né, Mari? Nossa, como Nossa, demorou sim. mesmo. Né? A gente planejava e não rolava, né? A gente deixava para depois, mas agora aconteceu. A gente vai falar de Sim. outro tema, inclusive. Mas aí esse Sim, tema veio bem a tipo, calhar, né? mas eu acho que é legal a gente também, em algum outro momento, É, já falar de outros temas, dos seus projetos ali. Inclusive, eu ia até comentar, né? Só uma pergunta que eu tinha colocado aqui. Quando você fez artes visuais, você teve alguma especialização em alguma parte? Porque eu vi que você também fez pós, né? Em ensino de percursos poéticos, né? Acho que exatamente. Isso aí. seria legal falar ó, um Eu pouquinho. fiz um pós nessa área, faz o quê? Deixa eu ver isso. Eu me formei em artes em 2009, faz quantos anos? Quase 20 anos? Não, não faz Nossa, nada. não! Não, faz acho que Não, 12 2009, anos. 12 anos. Aí eu fiz esse pós, entendeu? Mas era muito legal, porque na pós de ensino e percursos poéticos, o que que a gente avaliava? O que que a gente trabalhava muito, né? Especialmente essa questão de leitura de arte, a leitura da obra de arte, né? Uhum. Porque qual é o valor, então, da arte, afinal de contas, né? O que que ela simboliza na nossa vida? Então, a gente estudava muito, assim, as obras dos autores mais importantes da história da arte, muita história da arte direto. Nosso professor Beto, ele era professor de história da arte, então ele trabalhava muito, Ah, eu trazia tive muitas aula com o obras. Beto. Tivesse aula com o Beto, ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, Mari, que ele transmitia essa paixão pra gente também.
Sim. Fora que nós já estávamos ali naquele contexto porque gostávamos muito de arte, né? Então a gente aprendeu a ver uma obra de arte assim, de todas as formas, sabe? Vários tipos de leitura, assim. Quem é aquele artista? Qual a história de vida dele? Em que contexto ele vivia? Sabe? Para chegar a entender o motivo pelo qual ele havia feito aquela obra. Porque muitas vezes a arte, especialmente a arte contemporânea, abstrata, ela não, ela gera uma certa discussão nesse sentido das pessoas dizerem não entender a fundo o que Uhum. essa arte moderna, essa arte contemporânea quer dizer, né? E para que isso seja possível, é muito importante sempre, então, estudar quem é aquele autor, buscar referências do próprio artista, né? Que aí a gente vai entender através daquelas referências que a gente tem sobre ele, o período de vida em que ele viveu, os conflitos existenciais que ele possuía, né? A Sim. trajetória do trabalho dele nos diferentes períodos da vida, a gente consegue entender o motivo pelo qual ele pintou aquela obra de arte exatamente como ela se mostra ali pra gente, né? Então a gente fez um estudo muito relacionado a isso mesmo, a estudar esses autores, estudar o trabalho deles e como que isso seria aplicado então na sala de aula para os nossos alunos, na cadeira de arte, né? Nós fazemos muita leitura de obra, então foi um período bem interessante assim, nas artes, foi sim. Massa. E que também tá linkado com música, né? Você tem Total, multi-skills aí, total. tudo dentro da arte, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho, sabe, Mária? Porque às vezes as pessoas me falam o seguinte: bah, mas você fez um monte de coisa, tá, mas aí o que que tem a ver? E eu digo assim, bah, total, porque tudo que eu me permiti fazer até hoje foram cursos e contextos que eu realmente queria muito para minha vida, sabe? Porque o meu primeiro curso que eu sempre quis fazer era jornalismo. Desde que eu assisti aquele filme íntimo e pessoal, um filme de 95 da Michelle, com a Michelle Pfeiffer, que ela era uma jornalista em início de carreira, esse espaço no meio Sim. jornalístico, enfim, se oportunidade, e tinha uma trilha sonora linda, e foi assim, tudo que acontece no meio jornalístico. Era um filme romântico, mas não era um filme assim que idealizava uma realidade que não condizia com o que a gente tinha de verdade, né? Era um filme que mostrava assim, todas as coisas boas e as coisas ruins do Sim. jornalismo, as dificuldades, sabe, os obstáculos e como era tentar se lançar nesse mercado, como funcionavam as coisas, né? Em especial para aqueles jornalistas mais velhos, como que a indústria ia segregando, levando para outros espaços, já não, aquela mulher já não apresentava mais telejornal, sabe? Então, tudo isso era discutido no Sim. filme. E eu gostei, me apaixonei por jornalismo. Só que não havia jornalismo na Federal naquele momento. Então eu digo assim, quer saber de uma coisa? Se não, porque o jornalismo na universidade paga era muito caro, né? Tinha que ter fiador e Aham. tudo. Eu digo assim, eu não posso começar a minha vida buscando fiador e correndo a oportunidade de ferrar com a vida de alguém, entendeu? Vai que aconteça alguma coisa, eu não possa pagar aquela mensalidade, vão em cima da pessoa que ali muito gentilmente se prontificou de me ajudar, entendeu? E era uma dívida muito alta, porque a faculdade de jornalismo na universidade particular aqui lá de Pelotas é uma coisa assim, ó, era muito caro, entendeu? Eu não queria Sim. começar a minha vida tendo dívidas, assim, eu queria estudar, me preparar para o futuro, mas não queria ter que pagar, entendeu? Uma faculdade cara, assim. Aí eu peguei e fui fazer outras coisas. Quer saber de uma coisa? Não vou ficar triste, assim, eu vou fazer outras coisas que eu também gosto e que são importantes para mim. Fui fazer artes visuais, a música, assim, porque eu já pintava, gostava de pintar em tela, gostava desse meio mesmo, desenhar, Que gravura, massa. passos, né? E Quero ver aí, alguma coisa depois, hein? eu vou procurar uma pasta e vou te mostrar algumas coisas. E Legal. aí, Mari, fui fazer arte. Só que a música também sempre foi muito importante para mim. A música corre nas minhas Sim. veias. A música é algo que é o meu combustível vital, é algo que me leva adiante, entendeu? É algo que me dá sentido. Aqui em casa eu tô sempre com música, só não tá a música ligada agora porque a gente tá conversando. E esse momento para mim é muito importante estar aqui contigo e não quero nenhuma interferência, né? A música tá desligada porque eu quero só, né, só tu, Sim. eu e quem está assistindo, né? Oi, Douglas. Olha, até minha sobrinha está aqui assistindo a gente também. Olha, olha. Ai, obrigada, Douglas. Mas tu é meu amigo, não tá valendo esse teu elogio, mas eu recebo com muita gratidão, que eu sei que é sincero. E aí, Mari,
fui fazer música assim que terminei. Me formei nas artes visuais e entrei direto para música. Porque era algo que eu precisava. Porque aí eu já não queria mais ser professora de artes, queria cantar. Eu ficava sempre a licenciatura, porque a licenciatura eu pensava o seguinte: bom, bem ou mal, ganhando isso ou aquilo, a grande verdade é que um professor sempre tem trabalho, né? Sempre saem concursos para licenciatura para professores. E eu Uhum. pensava assim, bom, se tudo der errado, olha só, se eu for cantar, não conseguir ninguém no meu show. Se eu for ser artista de pintar tela, ninguém comprar as minhas telas, eu vou ser professora, entendeu? Porque era uma coisa que eu gostava de verdade. Eu acho que ser professor é um dom. Eu acho que, por isso que eu digo assim, sabe, quando tem o dia do professor todos os anos, a gente dá os parabéns e tudo mais, mas o que eu mais queria realmente é que os professores fossem cada vez mais reconhecidos, ganhassem o que eles precisam Sim, ganhar, porque não é fácil, Mari, tu sabes, assim, bom, tu, enquanto sim. cineasta, tu sabes as dificuldades, muitas vezes, os obstáculos, tudo que a gente tem que enfrentar para colocar um projeto de Sim, forma e viável, eu né? tenho amigos que são professores da rede pública também, então é bem É, complicado mesmo, olha, assim. o Lumilan entrou, o Lumilan é meu amigo do teatro, Sim. fez um trabalho. Tem aquela cena lá que ele contracenou. É, claro! O Lumilan fez aí, mas o Lumilan fez teatro, né? Hoje ele tá com um trabalho bem legal como professor de yoga. Eu acompanho ele de vez em quando. E Em aí, Floripa, né? em Floripa, Pois. bem faceiro, com toda aquela estrutura ali, com aquelas praias maravilhosas, né? Um ambiente totalmente assim, incrível de se trabalhar e de se viver, né? Eu gosto muito de Floripa. Santa Catarina em Sim. geral. E aí, então, eu fui fazer a música porque eu pensava, bom, eu acho que ser professor é um dom realmente, porque ser professor é superação acima de tudo, sabe? Porque tu buscas conteúdos diariamente para cada aula, planos de aula e mais planos de aula, que, sobretudo, façam sentido para quem está assistindo, para os teus alunos, porque o professor, ele tem nas mãos dele, dentro das possibilidades colocadas diante dele, de despertar novas consciências, de fazer com que essa geração nova que está chegando, ela preste atenção para valores realmente mais humanistas, assim, e que queiram realmente fazer algo de positivo enquanto profissionais, enquanto cidadãos conscientes e atuantes na sociedade, né? Então, o professor tem esse poder, assim. Eu admiro muito a profissão de professor. E eu, quando dei aula, eu gostava muito, assim, eu era apaixonada. As minhas alunas que passaram pela minha sala de aula, até hoje eu converso, são minhas amigas nas redes sociais, me vêm, me chamam na rua, sabe? Eu encontro os meus alunos trabalhando em várias coisas, né? E é sempre tão bom reencontrar. Hoje são homens, são mulheres, adultos, já têm família, têm filhos, inclusive, né? E eu acho maravilhoso poder encontrar assim, e quando eu encontro um desses alunos que fala para mim o quanto gostava das minhas aulas, eu fico muito feliz, porque é sinal que eu realizei alguma coisa que, naquele curto período que eu dei aula, que tocou no coraçãozinho Sim, deles, né? E essa é a diferença de sim. alguma Plantou uma sementinha ali, né? eu tô sementinha. E aí na música, eu entrei para música de licenciatura, porque eu queria ter aula de canto eu fiz canto, queria ter aula de canto com o Jonas Klug, né? Que ele era maravilhoso. E ele só dava aula para licenciatura. Fui fazer licenciatura, mas eu não aguentei, assim, porque eu não aguentava aquelas cadeiras de licenciatura. Eu já havia feito nas artes e eu ia ter que fazer tudo de novo. Fiz só as práticas e as licenciaturas faltaram algumas. O jornalismo veio para federal e eu corri para fazer jornalismo, né? Mas a música é presente na minha vida, assim. Embora eu tenha parado depois que eu entrei no jornalismo, eu parei de trabalhar com música porque durante a minha faculdade eu tinha um projeto que outro dia eu fiz um post, projeto junto com os meus amigos da música, com a Uhum. Marilu, com o Rogers e com o Tokushioka, que era assim, era o projeto Sobremesa Musical. Nós escolhemos um lugar aqui de Pelotas onde nós conseguimos verificar uma variedade de público muito grande, uma variedade de público imensa, sabe, Mari? O que a gente queria Uhum. com a música? A gente queria. Deixa eu ver aqui onde é que fica a luz, não. Eu tô falando contigo, eu tô vendo onde é que fica. Aí, esse público assim, que nós conseguimos abranger no restaurante popular de Pelotas foi muito importante para nós, porque era um público vasto, totalmente variado. Ali tu vias até mesmo um cara com mais poder aquisitivo que ia para o restaurante popular em função da comida ser gostosa, e realmente era muito gostosa e acessível o valor, com certeza, né?
E tu via até aquela pessoa bem humildezinha, que chegava, assim, muitas vezes até, assim, de forma que tu olhava, assim, e ficava pensando, poxa, eu queria poder ajudar essa pessoa, né? Se houvesse possibilidade. Eu deixava o cachorrinho ali na frente, entrava, bem humilde mesmo. Esse grupo, esse público tão vasto, para nós interessava bastante. Porque eram pessoas que, muito provavelmente, em outra circunstância, não teriam a possibilidade de apreciar uma apresentação musical, entendeu? Talvez não fossem conseguir pagar a entrada, que muitas vezes esse setor assim, ainda é pouco acessível para a maioria das pessoas, né? E então nós nos apresentávamos toda semana no restaurante popular, toda semana um repertório novo de 17 a 20 músicas que nós tirávamos de grandes Nossa. compositores toda semana. Foi assim uma maratona incrível, porque nós priorizamos por um repertório dos grandes artistas da música popular brasileira que muitas vezes já não tocavam mais nas rádios, né? Então tinha de tudo que tu imaginava, assim, desde aqueles artistas mais antigos como o Noel Rosa até os artistas mais recentes, assim, a gente tinha um repertório muito variado, tínhamos Que massa. convidados. Então a gente fez toda a faculdade esse trabalho. E o público do restaurante popular era um público de 500, 300. Não sei se chegou a frequentar o restaurante popular, Mari. Eu frequentava sempre. Chegasse a frequentar ou não? Eu acho que eu já fui lá, sim. Então assim, ó, era um público de 300 pessoas na época, ou Sim. 500, não lembro ao certo, mas era muita gente. E era muito gostoso fazer esse trabalho. E aí fiz toda a faculdade isso. Só que aí, como eu entrei para o jornalismo, saí da música, já fui para o jornalismo, eu acabei não trabalhando mais com a questão musical, porque o jornalismo me consumiu de uma forma tamanha e me completou inteiramente, né? Eu queria me dedicar àquele Sim. período do jornalismo. O meu TCC foi um TCC que eu gostei muito, assim, porque é muito satisfatório tu fazeres um trabalho que te soma, que te acrescenta, que te deixa satisfeita por ter realizado aquilo, né? Sim. E o meu TCC eu gostei muito de ter realizado em função disso. Agora eu quero voltar, porque agora, né, Mari, como a gente estava conversando, a gente está num período de isolamento total. Isolamento no sentido de não poder usufruir da companhia das pessoas que a gente ama muitas vezes, de não poder estar Sim. indo para as festas, de não poder estar frequentando lugares que a gente Ver música ao frequenta vivo. musical, entendeu? Então a gente está passando por tudo isso, que é um período de nós ficarmos em casa, e que é importante, claro, porque nesse momento a gente precisa sim preservar a nossa saúde, mas acima de tudo não apenas a nossa saúde, mas a saúde de quem a gente ama, né? Porque a gente saindo para a rua, a gente pode vir com esse vírus para casa. Eu tenho pais idosos na minha casa, né? Meu pai conseguiu realizar a vacina, graças a Deus, tem mais de Ai, 80 que bom. anos. Mas a minha mãe ainda não. Então, eu sou uma pessoa que estou seguindo à risca este isolamento. Eu saio assim, só para as coisas básicas mesmo e para compromissos assim, de trabalho, né, que na maioria das vezes eu estou fazendo aqui em home office, e estou adiando tudo para depois. Mas esse período, Mari, como nós já conversamos algumas vezes, tem sido muito importante para mim no sentido de eu procurar algo positivo nisso tudo, né? Esse Sim. tempo que eu estou mais em casa, eu estou lendo muitos livros, todos aqueles autores que eu deixei para depois, porque não tinha tempo, estou conseguindo ler, autores que tu conhece bem, porque eu sou muito dessa coisa do gênero noir, tanto nos filmes quanto nos Legal. livros, de crime, filmes policiais, né? E eu quero, como eu te disse, a gente conversou, eu vou lançar, eu estou escrevendo meu livro, mais um projeto que está vindo aí. Então, assim, Massa. ó, Eu já tô sabendo, mas é legal que você já tá. já Pra tá quem tiver sabendo, já tá sabendo, interessado aí, já já fica de tá olho. sabendo. Pois é, já fica de olho que não sei exatamente quando, né? Porque como eu te falei assim, ó, eu sou muito dos momentos de inspiração, sabe? Eu tenho algum momento assim que eu tô super criativa, eu sento ali, como eu te falei, em poucas horas eu consegui escrever um capítulo inteiro do meu livro. Mas Sim. em Eu contrapartida, só derrubei. Peraí que eu derrubei o papel vai aqui. lá. Pronto, aqui eu. Não, eu tô falando contigo, eu tô aqui me mexendo no quarto que eu fico inquieta, tu já viu, né? E aí tu sabes que. Só que em contrapartida faz muito tempo que eu não pego no meu livro, né? Não toco no meu livro. Não continuei escrevendo. Mas uma hora vai sair. E esse Sim, com projeto certeza. vai sair. E esse projeto musical também, né? Que eu pretendo gravar. Já gravei, na verdade, já iniciei a produção de um single aí, que eu vou lançar agora Ah, durante que essa pandemia. legal.
Espero, durante essa pandemia, que eu não me coloco muito prazo nas coisas, né? Nas coisas que eu posso decidir o prazo, eu não me coloco muito. Mas vai sair em algum momento, né? Eu Ah, queria que mas essa essa pandemia questão do processo artístico, do processo orgânico, de saber o momento ali, né? Então, mas vai sair, eu sei que vai. vai sair, uma hora vai sair, com certeza. Então, eu tô aproveitando isso nesse momento, sabe? Mas por que que eu Ah, tô que te falando? bacana. Ah, por causa da música. Que eu tô voltando. Meu problema é o hiperlink que me enviou, Jonas. É, eu estou planejando, então, voltar para música agora, nesse período que eu estou me organizando para isso, né? Porque é um momento assim que eu sair dessa pandemia, eu quero buscar tudo aquilo que ficou para trás, entendeu? Tudo aquilo que eu deixei Legal. para trás, que eu não coloquei em atividade, ou que eu interrompi, eu quero retomar. Porque eu estou num momento, assim, muito independente de buscar o meu espaço, no sentido de me autogerir dentro daquilo que eu me proponho, entendeu? E aí vamos ver o que que vai Sim. sair. Vamos ver o que Ah, que vai vai sair sair, coisa Mari. boa com certeza. Tô bem Vai sair curiosa. coisas boas. É, eu também. Também tô curiosa pra ver o que que vai sair. Legal. Ah, eu fiz uma outra Hum, pergunta também que tem a ver tá, do. Você participou de alguns programas em algumas televisões, assim, se você quiser falar um sim. pouco sobre isso. Tem um que eu vi, que é o Fala Sério, que Isso, era fala meio que um sério. bate-papo, assim, né, Era um também. bate-papo nosso, assim. Tu sabes que eu fui bem feliz, assim, nessa carreira do jornalismo até o momento, porque ainda eu me formei em jornalismo faz 3 anos, eu acho. Acho que faz 3 anos. Só que nesse período, assim, eu tive a possibilidade de fazer bastante coisa, assim, e coisas que me acrescentaram muito na vida, na minha vivência, não só enquanto profissional, mas também enquanto ser humano, enquanto pessoa. Uhum. Nesse período, nesse curto período do jornalismo, eu tive a oportunidade de produzir e apresentar um programa de TV, que era o programa Fala Sério, onde toda semana nós discutíamos temas variados, temas polêmicos, temas que eram considerados tabus, e ninguém, assim, inclusive a Fernanda uma vez me disse isso, né, a dona da TV. Ninguém melhor do que tu para falar sobre isso, né, disse ela, eu fiquei muito feliz de apresentar. E aí era muito legal, assim, nossa, eu tinha uma receptividade do público muito grande, assim. Chegou um momento de eu estar na rua, porque era uma TV local, a Conecta TV, Uhum. e chegou um momento que eu estava na rua, assim, as pessoas me reconheciam da TV. Diziam assim, pá, assisti o teu programa, tava legal. Você é Que apresentadora de massa. TV? Eu digo, eu tenho um programa. Ah, pois é aquele programa assim que as pessoas ficam numas almofadas no chão, né? Porque meu programa, ele tinha assim, essa pegada assim, de lidar com o público jovem. Na verdade, todo mundo assistia. Quem quisesse assistir, lógico, assistiria, porque era na TV paga, na verdade, né? Conecta TV. Mas, assim, ó, o público-chave era o público jovem. Porque a gente Uhum. discutia muitas questões, assim, inerentes a esse universo, né? De sexualidade, de mercado de trabalho, de discutir temas, como naquela época estava muito em voga a legalização da maconha, a questão do armamento. Então, muitos temas a gente pôde discutir através desse tempo que eu apresentei o programa. Eu levava Legal. profissionais da área para discutir conosco, era eu, um profissional da área específico, com relação àquele tema que eu estava tratando, e mais alguns jovens ali junto comigo numa roda de conversação, as pessoas tiravam suas dúvidas, perguntavam, era muito legal, eu gostava desse programa. Fiz rádio Que também, massa. produzi, apresentei um programa de rádio cultural, além de ser repórter, claro, do programa matinal, né? Trabalhei na internet, agora eu dei uma pausa, mas eu escrevia muito para sites culturais, até tenho que voltar a fazer isso que eu gosto bastante. Trabalhei em jornal impresso também, não aqui em Pelotas, mas fora de Pelotas, trabalhei. Então agora eu estou nesse período mais na área da assessoria, mas eu tive assim oportunidades muito legais assim. Olha que o meu fone caiu, tá conseguindo escutar? Tô. Eu acho que só você que não tá me escutando agora. Recém que eu vi que o meu fone caiu. Fala aí, Mari. Não, eu tô escutando aqui É, e. Bom, que nem eu falei, eu separei as ah, perguntas aqui e as perguntas você isso. já foi respondendo. Já fui respondendo. E eu acho que, bom, temos bastante coisa para conversar. Nossa, Temos. você tem muitas coisas, muitas ideias, muito conhecimento. E eu Que nada. agradeço mais uma vez. Se alguém que está aprendendo, alguém que está caminhando, que está tentando, né, buscar o seu espaço, e cada coisa que a gente
vive é um aprendizado tamanho, né? Então, eu me considero uma aprendiz, assim, é muito bom, assim, estar conversando aqui contigo, com as pessoas que estão nos assistindo. Aqui tem o Bruno, tem o Word, eu não sei se é teu amigo ou se é meu. Sim. Mas esse momento, assim, de nós estarmos juntos, discutindo algumas questões que eu considero importante, assim, eu gosto de falar sobre, para mim é muito valioso, né? É um aprendizado incrível poder estar aqui contigo agora, e eu agradeço pela oportunidade. Que a gente se conhece há tanto tempo, já trabalhei num filme teu, já me Sim. convidou para trabalhar como atriz num dos teus filmes, né? E a gente se acompanha, eu tenho um carinho enorme A por gente ti, que tem que sempre... pensar agora nos outros projetos ali também, né? Porque faz Pois tempo é, esse do curta. tempo. Eu estava Vamos. nessa época, eu já estava no jornalismo, não sei. Mas enfim, né? E aí, Sim, então, são oportunidades únicas. E eu aprecio sim. bastante. Obrigada pelo Sim, eu convite. também, viu? Eu que agradeço por ter É. aceitado e por estar aqui com a sua presença. Olha o E Jeff ali, o Jeff, meu amigo da música, a gente trabalhou no TOL. Eu fui do TOL um tempo, assim, e aí um olha tempo, só, mas fui do TOL. E o Jeff, ele trabalhava, o Jeff, ele trabalhava no TOL, dava musicalização, trabalhava a voz das pessoas, né? Ele é um tenor incrível e eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele. Ele tá sempre postando músicas assim que ele faz, que ele canta com convidados especiais e tem uma voz poderosíssima. Tá ali ele. que massa. E aí eu conheci ele naquela época. Bom, eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma É... coisa para finalizar, porque acho que, Ai, amiga, né, depois vamos organizar mais lives aí, mas enfim, eu se tiver acho que a gente alguma vai ter que coisa. realizar mais live, porque se tu deixares, aqui eu vou falar até amanhã, entendeu? Aí tu tem tema, tá? De novo. Pode ser esse, pode ser outro que tu bem entenderes, me chama de novo. E a gente faz como Fechou. é que é? Conversa expansiva com a Isabelle 2, que eu quero conversar Sim, mais outras sim, vezes. e no mês que vem eu vou fazer mais lives sobre música. Então, de Ah, que repente, dá para ótimo! falar mais desses projetos musicais e falar de arte no geral. Que E o legal. que você mais quiser. Convido o Jesse, que ele é super ativo na área da música também. Convida ele Oh, que para fazer massa. uma live também. É, Legal. ele Vou tem, dar ele uma tem uns olhada projetos, no. tem uns projetos bem legais. Vou dar um print aqui para. Dá um print, vai ser muito legais, assim. Na parte de música mesmo, né? De apresentações musicais, de trabalho com pessoas que ele ensina, que ele trabalha a musicalização, a voz, né? Pessoas que querem cantar, ele é excelente. Gente, chegaram que tem muitas coisas para falar sobre. Sim. Dessa E área esse também. ano é realmente um ano que, pelo menos eu vi umas previsões ali, que é um ano que os artistas vão ser valorizados sim, assim. E eu já tô vendo isso acontecer e eu acho que a gente tem que se unir mesmo e continuar A gente fazendo, tem que se unir. né, esses projetos incríveis aí que você fez parte já, tipo, muito inspiradora, assim. A gente tem E que se unir. tudo, assim, né? Você é inspiradora. É, Agradeço mas, muito. minha amiga, tu também é. Te agradeço muito, assim, essa oportunidade de nós conversarmos, assim, eu queria muito poder estar contigo, e Sim, aconteceu, fiquei muito feliz, deu tudo certo no final das contas, né? E sim. fica a dica, atualizem os seus... Por favor, atualizem. Sim, atualizem os seus aplicativos. E vou até É, fazer um gancho, porque a próxima live da semana que vem vai ser justamente sobre redes sociais e como a gente mudou em relação às redes é, sociais. E é é. isso, então. Que rede Gratidão, social viu? é isso, né, amiga? Cada dia a gente está sempre... A rede social, assim como a gente, está sempre mudando, sempre se É. aperfeiçoando. E Então, é importante adaptando aí, né, se as maneiras adaptando. de se expressar dentro dessas redes, né? É verdade. Que bom, né? Que maravilha, né? Esse lugar de liberdade, assim, entre aspas, Sim, mas assim, de liberdade para te conseguir realizar um trabalho aí que seja bom para ti, que te satisfaça e que também possa acrescentar para a vida de outras tantas pessoas que te assistem, né? Diferente da TV, diferente de qualquer outro meio, a internet tem esse poder. Essa nossa sim, conversa aqui, daqui a pouco, qualquer pessoa no mundo inteiro poderia estar assistindo, né? sim, Então é incrível, assim, a amplitude da internet hoje, né? Tudo se fala, tudo começa pela internet, até mesmo música, né? A galera sim. todo mundo. Tá bom, Marizinha, vou parar de falar, senão a gente vai começar a falar de outras coisas já. É, já vamos puxar em outro assunto e vai, né? Hoje, é verdade. Mas olha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E
Tenha um ótimo fim de semana e beijão aí pra você e pra todo mundo que tá Beijo, assistindo aqui a live, viu? Obrigada. beijo, meu amor. Muito obrigada pela Beijão. oportunidade. Beijo para quem nos assiste também. Beijinho, fiquem bem. Bom final de semana. Obrigada. Tchau.